No vídeo de hoje eu vou te trazer um ativo que está pagando mais de 14,5% ao ano. Ele é um fundo imobiliário do segmento de papel e eu não vejo muita gente falar sobre ele. Somado a isso, eu vou te mostrar um estudo desde o nível básico ao avançado e vai ser uma ótima oportunidade para te refinar mais o teu conhecimento e para te aprofundar mais nos estudos dos ativos da tua própria carteira. E também nesse vídeo, tu vai ver se esse fundo faz sentido para te alocar ele na tua carteira ou se talvez tu já tenha na carteira e tu vai ver alguns pontos aqui que tu não tinha observado antes. Quer saber que fundo imobiliário é esse? Fica comigo depois da vinheta. Bora lá. Só os moleque de fé, tranquilãozinho pros irmãos, quem sempre acreditou no nosso primeiro milhão. Meu nome é Michel Souza, eu sou o criador desse canal, Salvando Valor, e eu sou formado em gestão financeira e também sou certificado Ambima Série 10. Portanto, seja extremamente bem-vindo ao meu canal, puxa uma cadeira, faça tua pipoca, que hoje tu vai aprender a investir em fundos imobiliários, especificamente do segmento de papel. Dito isso, eu quero falar para vocês que o fundo que eu estou falando é o VGHF11. Nunca vi ninguém falar sobre esse fundo e eu achei interessante trazer isso tudo para nós, né? Até porque ele é um fundo que paga um yield bem alto, de 14,5%, e via de regra, os investidores eles olham muito para esse tipo de coisa, tá? Então, no estudo de hoje, tu vai aprender a analisar do completo zero um fundo de papel e tem algumas premissas, algumas perguntas que a gente tem que fazer para a gente iniciar o nosso estudo, né? Então, o que é um fundo de papel, né? Quais são as garantias desse fundo? Quais são os riscos desse fundo? Quem é a gestão desse fundo? Né? O que esse fundo entrega no portfólio dele? Quais são os indexadores desse fundo? Né? Essas são algumas perguntas estruturais que a gente precisa responder quando a gente vai analisar um fundo de papel. E para começar aqui o nosso estudo, eu já vou deixar para vocês aqui a primeira pauta do fundo, que eu fiz um vídeo separado, tá? Mas exclusivamente para esse vídeo aqui de o que é um fundo de investimento do segmento de papel. Bora lá. Vamos entender então de forma macro como é que funciona a estruturação de um fundo de papel. Então, um fundo de papel são investimentos imobiliários que se concentram principalmente em títulos do setor imobiliário, como certificados de recebíveis imobiliários CRIs, letras de crédito imobiliário LCIs e letras hipotecárias LHs. Esses títulos são garantidos por recebíveis do mercado imobiliário e costumam proporcionar rendimentos vinculados a índices como IPCA e CDI. Vamos então para o racional para a gente entender como é estruturado então um fundo de papel, tá? Tudo começa lá numa construtora, tá? Então ela decide construir algum empreendimento, pode ser um shopping, pode ser um condomínio residencial ou outros tipos de ativos. Ele constrói, vende todos esses apartamentos nesse condomínio residencial e a partir daí ela tem direito a um fluxo de caixa futuro, tá? Então, daqui 30 anos, essa nossa construtora ela vai receber 10 milhões de reais. Conforme as pessoas forem pagando, vai então, no final do período, dar 10 milhões de reais. No entanto, a construtora, como não é boba nem nada, ela não quer esperar 30 anos para receber esse dinheiro. Ela quer trazer esse valor a momento presente, né? Então, é nesse momento que ela procura um meio de vender os direitos desse fluxo de caixa futuro. Nesse momento, então, ela procura uma securitizadora que aceita comprar esses direitos para ela, mas é claro com um certo desconto, tá? Então ela vai lá e oferece 5 milhões para a nossa construtora. A construtora aceita, né, põe os 5 milhões no bolso e a securitizadora nesse momento o que ela faz? Ela reestrutura toda essa dívida futura e daí ela monta
um CRI, ou uma LCI, ou uma LH. Né? Então ela montou um CRI, né? Um certificado de recebível imobiliário, e é nesse momento aqui que o nosso fundo imobiliário vai lá e compra esse CRI. Né? Então é justamente isso aqui que tu enxerga no momento quando tu olha um portfólio de um fundo de papel. É esse CRI que passou por toda essa manobra aqui que vocês acompanharam. E a gestão do fundo, ela vai observar o que nesse nosso CRI? Ela vai observar a qualidade de crédito, se há ou não garantias, o risco de crédito, risco de mercado e outros riscos inerentes a esse tipo de investimento, tá? Então eu fiz esse mapa mental para deixar aqui bem claro para vocês, né, um passo a passo, e vou deixar na descrição aqui desse vídeo esse mapa mental. Vou tentar deixar, né, vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso aí. Se eu não conseguir deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar lá no meu Instagram essa imagem aqui, tá? Para vocês que se quiserem aí dar um print desse mapa mental. Agora que a gente entendeu um pouco mais como funciona a estruturação de um fundo de papel, a gente vai trocar uma ideia aqui para minha tela do meu PC, e aí sim a brincadeira vai começar de verdade. Então eu estou aqui com o fundo imobiliário VGHF11. Esse aqui é o fundo, aliás, é o site do FIS.com, gosto muito desse site aqui, e a gente vai partir para uma análise mais quali, como também quantitativa. Começando então com a análise quantitativa, a gente vê que o fundo entrega um yield de 14,5%. Na minha humilde opinião, eu acho que pode chegar em 15%, tá? Até porque o CDI está para ser reajustado, e a gente vai ver que quase 50% do fundo está exposto a CDI. Último rendimento 9 centavos, patrimônio 1,4 bi e o PVP 0,87, ou seja, tem 13% aí de desconto na mesa para a gente, tá? Aqui então são os dividendos anuais do fundo, tá? E aqui já o início de 2025. Somado a isso, também trouxe o gráfico dos últimos 12 meses do fundo. Hoje a cota está em torno de 7,27, tá? E o valor patrimonial de 8,39. Então aí está o desconto que a gente falou dos 13%. A gente vê uma queda aqui bem acentuada, mas eu ponho um adendo para vocês aí que todo o mercado de fundos imobiliários ele está em queda, né? E, na minha opinião, isso aí eu vejo como uma oportunidade. Caixa da empresa aí do fundo, 17,7 milhões, liquidez, uma excelente liquidez, número de cotistas mais de 400 mil e participação no IFIX 0,91%. Uma das perguntas que a gente tem que responder também aqui é quem é a gestão do fundo, né? E aqui eu trouxe para vocês a gestora do fundo, que é a Valor Investimento, e o seu CEO, Daniel Pegorini. A Valor Investimentos, então, foi fundada em 2002, tem mais de 23 anos de mercado, né? Então, já se provou no efeito Lynch, que é o efeito do tempo. Esse rapaz aqui, então, ele está lá também desde 2002, porque ele é um sócio fundador, e desde 2005 ele é o CEO da empresa, tá? Aqui também eu trago alguns fundos que estão no portfólio, né? Estão no portfólio aí da Valora, né? Setores segmento agro, segmento de infraestrutura, segmento mobiliário, né? De forma geral. Vou deixar o link para vocês olharem mais com calma essa parte aqui, tá? Uma das perguntas que a gente... Nem é uma pergunta, na verdade, é uma afirmativa. Um dos fundos imobiliários mais bem vistos aqui no nosso país são justamente o segmento de papel, né? Não só porque eles entregam yields geralmente altos, né? Como esse aqui que entrega 14,5%, como também por o Brasil ter um histórico inflacionário. E fundos de papel é nisso que eles são calcados, né? Esse é o alicerce deles, é a inflação. E aqui no site do IBGE eu trouxe para vocês aqui um histórico desde 95, tá? Do histórico inflacionário do Brasil, tá? Então o Brasil ele
tem essa característica, né, um país emergente, né, um país em desenvolvimento, e ele tem essa característica aí de ser um país que tem uma inflação relativamente alta. Então, eu acredito que fundos de papel sempre estarão aí na nossa visada. Outro ponto também meio importante na análise de fundos de papel é a gente saber classificar se aquele fundo é o fundo do tipo high grade ou high yield. Simplesmente fundos high grade são mais conservadores e fundos high yield são fundos mais alavancados, mais arriscados. Uma boa métrica é o dividend yield, né? Então, fundos acima de 12% já dá para considerar fundos high yield, né? Fundos abaixo disso, até 12% abaixo de papel, fundos high grade. É aquela máxima do mercado, né, que não existe almoço grátis no mercado. Né? Quanto maior a rentabilidade que está te oferecendo, também maior o risco. Tá? Essa é a nossa premissa. Então aqui eu trouxe para vocês o documento mais importante de qualquer fundo imobiliário que a gente tem que analisar, que é o relatório gerencial. Um dos pontos importantes que a gente tem que analisar num fundo de investimento, em todos eles, tá? São as taxas, né? Taxas de administração e gestão e taxa de performance. E a gente sempre compara banana com banana e maçã com maçã, tá? Então, tu sempre vai comparar com outros fundos, tá? E via de regra ali, a administração, as taxas de administração praticadas pelo VG, eu achei taxas ok, tá? Não são taxas muito boas, mas também não são taxas muito altas quando a gente compara com outros fundos imobiliários. Então a taxa dele é 0,90% de administração e gestão e a taxa de performance é 20% do que excedeu o IPCA mais a média de yield anual do IMAB5, tá? Vamos por partes, como diz o Jack Estrategiador. Vamos supor o seguinte, tu tem um IPCA de 4%, tá? E tu tem um IMAB5 de 5%. Tu juntando os dois, tu teve, então, um yield de 9%, tá? Guarda esses 9%. O fundo te entregou uma rentabilidade nesse ano de 10%. 9 menos 10, 1%. 1% é o excedente que ele está falando aqui, ó. 20% do que exceder IPCA mais IMAB5. 20% de 1%, 0,2%. É isso aí que tu vai pagar para o fundo. O que é o IMAB5? O IMAB5 é um índice de referência feito pela Ambima, onde ele concentra títulos públicos federais atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA, que tem um prazo máximo de 5 anos. Tá? Também existe um ETF que é atrelado ao IMAB5, que é esse aqui, ó, que é o B5P211. Tá? Esse aqui é um ETF que tu consegue comprar na bolsa aí, que ele é atrelado ao IMAB5, né? E essa rentabilidade dele nos últimos 12 meses, tá? Então, a nível de conhecimento, é isso aí. Outro ponto importante que a gente tem que ver nos fundos de CRI é o seguinte, né? Os fundos de papel, é a inadimplência, tá? A inadimplência do fundo tá ok, tá? Apenas 0,6% do fundo tá inadimplente. Agora a gente vai aqui para a cereja do bolo, que é a análise do portfólio do fundo. O que a gente busca num portfólio do fundo? Equilíbrio entre risco e retorno. Apesar de eu saber que é um fundo high yield, um fundo mais arriscado, eu não quero estar exposto ao risco da ruína. E como é que eu vejo isso? Através aqui do portfólio do fundo. Tá? Então, o ativo mais caro, digamos assim, que é esse aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, ele tem um peso de 4,7% no fundo. Eu já vi fundos que o ativo mais caro tem peso de 8%, 9%, 10%. Aí a gente já começa a ficar com o olho no peixe aqui no lugar. O indexador CDI, que está em torno de 13,15%, 13,15%. O cupom está em torno de 3%.
tá? Aqui a estratégia é renda e o vencimento 2029. Um ponto importante aqui no vencimento é o seguinte: quanto maior o tempo, maior também é o risco, né? Então, a gente também tem que observar o vencimento dos CRIs. Então, o vencimento desse CRI aqui, por exemplo, é daqui 4 anos. Excelente. E a duration dele, 2,9 anos. Top. O que é a duration de um fundo de renda fixa, aliás, de um título de renda fixa, né? Como um CRI, por exemplo. Cara, a duration, ela tá para renda fixa como o PL tá para as ações. Lembra o conceito do PL? O PL vai te dizer em quantos anos tu vai receber o teu investimento. O duration é a mesma coisa em renda fixa. Em quanto tempo tu vai receber o teu principal através ou dos juros mais o cupom. Nesse caso, juros mais o cupom, tá? Um juros pós-fixado, né? E um cupom aqui já pré-fixado de 3%, tá? Então, apesar desse título ele ir até 2029, 4 anos, ele vai ter que pagar o teu principal em 2,9 anos, tá? Então, é isso aí que a gente quer do duration, tá? Quanto menor a duration, mais seguro é o título. Quanto maior a duration, mais volatilidade e mais marcação ao mercado ele vai sofrer. Então, de uma forma bem panorâmica aqui, tá? A gente vê que a carteira do fundo, ela tá muito bem pulverizada. Apesar desse conceito da pulverização para pessoa física não soar muito bacana, quando a gente olha para fundos de papel, isso aí é música para os nossos ouvidos, tá? É isso que a gente quer. Apesar de ter aqui alguns títulos que eles estão com uma indexação um pouco alta, relativamente alta, como essa aqui, ó, IPCA mais 11%, o IPCA está em torno de 4,56 nos últimos 12 meses acumulado, mais 11%, a gente tem aqui aproximadamente uns 16% de rentabilidade, né? Ainda assim, representa apenas 2,8% do fundo, tá? E também a nossa duration aqui é uma duration bem curta, 3,8%. Cara, top, muito bom. E a duration média da parte de CRIs também é excelente, 2 anos e meio, né, praticamente. Então, como eu falei, ele é um fundo de papel, mas híbrido, porque ele investe também em FDICs, tá? Que são fundos de investimento de direito creditório, que representa aí basicamente 1% da carteira. Também investe em outros fundos que representam aí 43%, investe em outras ações que representam 1,2% e investe em SPS que representa 5,4%. Vamos dar uma olhadinha na estruturação do fundo, tá? Na parte da estruturação do fundo, eu não vou encher muita linguiça aqui e vou direto aqui para o IPCA, para os indexadores, tá? Então, o IPCA aqui, ele põe 3 tipos de IPCA, tá? Mas é tudo IPCA. Então, 80% basicamente em IPCA e 20% em CDI. O que difere aqui? Ele fala aqui que tem IPCA variação positiva e variação positiva com compensação. E o IPCA normal. Variação positiva. O que ele andar, ele vai precificar. O IPCA andou 10, te entrego 10, o IPCA andou 20, te entrego 20. Tá? IPCA com variação, IPCA variação positiva com compensação. O que isso aqui diz? Se naquele mês o IPCA for deflacionário, for um IPCA, uma inflação negativa, né? Uma deflação nesse caso, de menos 2%, ele não vai te entregar menos, né? Vamos supor que ele te entregue 5% naquele mês, né? IPCA mais 5%, vamos supor. Só que o IPCA foi menos 2%. Então, nesse caso, seria o certo te entregar 3%, né? Os 5% menos os 2% da deflação. Só que não vai fazer isso aí. Ele vai te entregar os 5%. No próximo mês, né, se o IPCA vir positivo, vir o IPCA de 3%,
aí ele desconta os 2% negativo do mês anterior, tá? Então, por isso tem essa parte da compensação, tá? Alocação do segmento aqui, residencial, pulverizado, escritório, shoppings, hotel, infraestrutura e logística, tá? Esse aqui é a alocação do investimento. Outras perguntas também que a gente tem que responder quando a gente investe nos fundos é o seguinte, aliás, os fundos de papel é o seguinte, ele tem garantias? Que tipo de garantias tem? Porque isso aqui pode dar default, né? Pode dar calote. Tem alguma garantia? Essa garantia real, é o imóvel de garantia, é uma garantia fiduciária, ou seja, aquele terreno, aquele imóvel já está no nome do fundo, que aí fica mais fácil, ou uma garantia de cessão de direitos, né? Também o risco, qual é a qualidade do crédito? Qual é a duração desses contratos que a gente já viu ali? Qual é o risco de mercado, né? No que está mais alocado ali a nossa carteira? Mais em CDI, mais em IPCA? Qual é a premissa futura? O CDI vai aumentar, o CDI vai diminuir, né? Então, tudo isso aí a gente observa no nosso fundo. Também a questão do percentual do patrimônio que a gente já acabou de analisar, tá? Então, aqui, ó, a gente vai ver na parte de baixo, página 9 do relatório, que ele tem aqui operações de garantia. Tá aqui, ó. A operação possui como garantia alienação fiduciária do terreno e benfeitorias, alienação fiduciária de cotas da SPE, cessão fiduciária dos recebíveis com relação de garantia atual de 181%, ou seja, tudo que está em garantia cobre em 181%, mais de 100%, ou seja, ele cobre 100% do CRI, né, mais 81%, né? Então esse CRI aqui, ele está muito bem estruturado, tá? Então eu diria para vocês que esse fundo aqui é um fundo de investimento saudável, né? Gostei muito desse fundo imobiliário aqui, ele está entregando um bom dividend yield, né? Mas sem botar aquele adendo que não é recomendação de compra, de venda ou de manutenção do ativo, é a minha opinião pessoal, né? Gostei muito desse fundo, acho que ele é muito bem estruturado, né? As suas dívidas estão muito bem alocadas, suas garantias são fortes, a taxa de administração, de performance e de gestão estão ok. A gestão me passa uma segurança, né? Uma gestão com mais de 20 anos de mercado. O CEO ele tem uma bagagem muito boa, desde 2005 ele é CEO da mesma empresa. O percentual da representação do portfólio também está muito saudável, principalmente se compara com outros fundos imobiliários, por exemplo, da Capitânia, o CTPS11, se não me engano, essa é a sigla. Quando tu for lá ver o relatório gerencial desse fundo, tu vai ver que o fundo ali na cabeça deles está com quase 8% de representação do patrimônio. Eu não digo que é uma coisa ruim de fato, porque eu teria que fazer uma análise mais aprofundada, mas comparando nesse primeiro momento, eu preferiria o FG, que tem ali 4%, né, na cabeça, 4,7%, se não me engano, do que 8% num único ativo. Tá. Então o estudo de hoje foi isso aí. Muito obrigado por me disponibilizar o maior ativo de vocês, que é o tempo de vocês. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau.